Saudações, este é Felipe Santiago Cânia, para servo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, falando a todos aqueles que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver, porque a mensagem anunciada e que recebemos da parte do Senhor sempre esteve aqui nas Escrituras, nunca esteve oculta, sempre foi pura e transparente. O problema está que os homens, ao não ter a humildade necessária para reconhecer ao Deus Altíssimo, que é um Deus Santo, perverteram o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como também as Escrituras previram. E nessa hora vamos continuar a série de Erce, e já havíamos falado no primeiro vídeo. Erce vem do versículo bíblico que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para reensinar, redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus esteja preparado para toda boa obra. Ou seja, que vamos continuar, e isto vamos chamar de Erce 2. Hoje estamos em agosto, creio que o dia 9 do ano, segundo nos contaram, 2019, segundo o ano do Gregório, o Papa Gregório. Segundo o calendário gregoriano, estamos no ano 1019, segundo nos hão informado. Ou seja, que isso é S2 e vamos a titular este exortação, digamos, olhai bem como ouvis, porque o Senhor disse, o que persevera até o fim, esse será salvo. E vamos ensinar agora o que é que o Senhor quis dizer. Vamos colocar essa palavra à luz da sua própria palavra, com seu Espírito Santo, para que não nos extraviemos e não inventemos doutrinas que não necessariamente refletem o Espírito daquele que é o autor da sua própria palavra. Ou seja, que essa palavra está em Mateus capítulo 24, e vou ler desde o versículo 12. E por haver se multiplicado a maldade, o amor de muitos se esfriará, mas o que persevere até o fim, esse será salvo. Mas o que persevere até o fim, este será salvo. Essas são as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e o que saiu da sua boca é a verdade, e se cumpre. E o céu e as terras passarão, mas o que saiu da sua boca, daquele Deus bendito, verdadeiro, manifestado em carne, o que saiu da sua boca se cumpre. Definitivamente, inexoravelmente, inequivocamente, de todas as maneiras. O que saiu da sua boca se cumprirá. E ele disse, o que perseverar até o fim, esse será salvo. E se bem é certo, o contexto daquele que falou essa palavra, Mateus 24, está falando da sua segunda vinda. Se bem é certo, esse é o contexto, mas por si mesma a palavra segue sendo verdadeira na sua essência, o que perseverar até o fim. Ou seja, existem muitas pessoas que certamente nasceram e viram e morreram e dormiram e não viram o fim ou a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, do que estamos falando? Estamos falando de que o que acontece com as pessoas e com nós, vamos dizer assim, que estamos agora vivos e vendo esse tempo, e pode ser que não necessariamente o Senhor venha no nosso tempo, porque não podemos assegurar a ciência certa se ele vem amanhã, depois ou próximo ano. Simplesmente pelos tempos que estamos vivendo, sabemos que estamos nos últimos dias pelos sinais, mas não nos atrevemos a dizer o dia, nem a data, nem quando. Mas sim, estamos aqui para ensinar o que ele disse, que o que perseverar até o fim, esse será salvo. E ele disse esse, não disse esses.
Ou seja, os que perseverarem até o fim, esses serão salvos. Ou seja, que temos que partir por aí. O Senhor fala individualmente. O Senhor disse que a porta para entrar no reino dos céus é estreita, o caminho é sem gosto. Está falando de um caminho pessoal, um caminho de perseverança. E vou ler o que disse em Timóteo, a carta de Timóteo, que disse o apóstolo Paulo, no capítulo. Vou ler onde está isso, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 10. Diz: portanto, tudo suporto por amor aos escolhidos. Tudo suporto por amor, de os escolhidos, para que eles também obtenham salvação, que é em Cristo Jesus, com glória eterna. Ou seja, que a salvação está e é em Jesus Cristo, nosso Senhor, com glória eterna. Glória eterna está falando do resplendor da glória e da luz de Deus que vai ser eterna. A salvação tem a ver com a glória de Deus em nós. Diz o versículo 11, palavra fiel é essa: se somos mortos com Ele, diz, também viveremos com Ele. Ou seja, está falando Paulo, e o Senhor já havia morto anos antes. Está falando o apóstolo Paulo. Isto seria uns bons anos depois da partida do nosso Senhor ao céu nas nuvens. E aqui está o apóstolo Paulo falando a Timóteo, dizendo: se somos mortos com Ele. Como pôde dizer isso? Se somos mortos, ou seja, se morremos com Jesus Cristo, mas Jesus Cristo já havia ido ao céu nas nuvens. Mas quando ele fala dessa maneira, se somos mortos com Ele, por que diz com Ele? Porque se supõe que o Filho de Deus estava vivendo nele. Ou seja, se nós estamos nele, se somos mortos e estamos nele, então somos mortos com Ele. Diz, e se somos mortos com Ele, também viveremos com Ele. Se sofremos, também reinaremos com Ele. Notem que aqui o que a palavra diz é: se somos mortos com Ele, viveremos com Ele. Se sofremos, também reinaremos. Não diz aqui se desfrutamos a vida. Não. Se prosperamos de tal maneira, também prosperamos com Ele. Isso não diz a Escritura. A Escritura diz que se somos mortos com Ele, também viveremos com Ele. E se sofremos, também reinaremos com Ele. Se o negarmos, diz, Ele também nos negará. Se formos infiéis, Ele não vai permanecer infiel. Aí diz, se formos infiéis, Ele sim permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Ou seja, do que estamos falando? Que o apóstolo sofria tudo, suportava tudo por amor de um remanente escolhido por Deus, para que eles também alcancem salvação em Cristo, com glória eterna. Esta exortação, essa dissertação de S2 tem a ver com o perseverar até o fim. Ou seja, o perseverar até o fim inclui a possibilidade de morrer com Ele, de sofrer com Ele. E também existe a possibilidade de que no caminho da perseverança alguma coisa aconteça, e é possível que pessoas também o neguem. A palavra de Deus diz que se o negarmos, Ele também nos negará, porque sua palavra não pode se contradizer. Ele disse: o que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, diante dos anjos. Mas o que me negar, eu também o negarei. Ou seja, existe um balanço perfeito, mas o negar ao Senhor e o morrer ou sofrer com Ele é aqui. Enquanto estamos nesse mundo, enquanto estamos nesse corpo,
enquanto estamos na carne? Ou seja, estamos falando agora e ensinando em que consiste aquele que perseverar até o fim. Perseverar fazendo o quê? Disso se trata esse ensinamento. O Senhor disse que perseverar até o fim, esse será salvo. E aqui estamos falando que Paulo lhe diz a Timóteo que, pois o suportamos todo para alcançar a salvação com glória eterna. Suportar o quê? Vamos à palavra de Deus em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 13. Diz: irmãos, eu mesmo não pretendo havê-lo já alcançado. Mas uma coisa eu faço, diz Paulo. Eu mesmo, diz o apóstolo, não pretendo havê-lo já alcançado. Alcançado o quê? O que lhe disse a Timóteo, alcançar a salvação com glória eterna. Não pretendo já vê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. O que é que ele faz? Esquecendo-se certamente das coisas que ficam atrás, estendendo-se para as coisas que estão à frente, prossigo para a meta. Qual é a meta? A meta é a salvação com glória eterna. Prossigo para a meta, o prêmio do chamado de Deus, que é em Cristo Jesus. Por isso que mais adiante no verso 20 diz: mas nossa cidadania está nos céus. Ou seja, que se nossa morada eterna está nos céus, da onde também estamos esperando que venha o Senhor, porque quando o Senhor vier dos céus, a glória eterna e o Senhor serão juntos ao seu povo e estaremos sempre com o Senhor em uma salvação eterna, em uma glória eterna com Deus. E é disso que estamos falando agora, para que os cristãos no mundo inteiro, entre aspas, os filhos de Deus, os que se dizem que são cristãos, os que acham que creem em Deus, as ovelhas verdadeiras do Senhor Jesus, aqueles que são ovelhas e nem sabem ainda, para todas as pessoas de todos os povos, aos quatro ventos da terra, quero dizer que a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo vão ser cumpridas. E esse servo do Deus Altíssimo está aqui para deixar vocês saber, para que vocês saibam que ouviram uma vez nas suas vidas. O que vocês ouviram? A palavra de Deus que diz que você tem que perseverar até o fim. Até o fim de que, se ainda o Senhor não veio? Está falando da tua vida nessa terra, que você tem que terminar a tua corrida, tem que sair desse mundo, melhor dizendo, o dia que você morre, é disso que eu estou falando. Mas as pessoas não gostam de falar desse tema. Eu não gosto de falar da morte, que isso. E eles são os nécios, assim como a avestruz, a quem Deus não deu muita inteligência a essa ave, mas ela esconde a cabeça num buraco e acha que porque se esconde, não vê o assunto, se salvou do perigo. Assim são muitas pessoas como a avestruz. E eu estou aqui para dizer a verdade. Você tem que perseverar até o fim, porque o que disse o Senhor vai se cumprir. Se você não persevera até o fim da tua vida, até o último minuto, até o último segundo da tua vida, até ali você tem que confessar o Senhor Jesus Cristo, que Ele é Senhor e Deus. Até ali você tem que perseverar para não negar, para ser fiel até o último dia da tua vida. E é disso que eu estou falando. Paulo disse: eu mesmo não pretendo havê-lo já alcançado. E quem somos nós para pensar que somos melhor que Paulo? Por isso ele diz que nossa cidadania está no céu, da onde também esperamos ao Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o corpo da humilhação nossa, para que seja semelhante ao corpo da glória sua, pelo poder pelo qual também pode sujeitar a si mesmo todas as coisas. Ou seja, que essa é a verdadeira salvação. Quando o Senhor vem, Ele ressuscita nossos corpos e os transforma, e o corruptível se veste de corruptibilidade, o mortal se veste de mortalidade, e o Senhor ressuscita nossos corpos e nos apresentamos diante da sua presença. E entramos nesse bendito juízo. E por isso a palavra de Deus diz: bem-aventurados
os que tiveram parte na primeira ressurreição, porque a segunda morte não tem poder sobre eles. Quem são aqueles que participaram da primeira ressurreição? São aqueles que já ressuscitaram juntamente com Cristo. Por isso o Senhor disse: o que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que crê em mim passou de morte à vida, ou seja, experimentou uma ressurreição. Por isso Paulo diz claramente: com Cristo hemos ressuscitado juntamente com Ele e estamos sentados à destra ali na majestade juntamente com Ele. Por isso a palavra diz: com Cristo estou descrucificado e temos uma cidadania, ali somos reis e sacerdotes. E às vezes, deixa eu ver se eu encontro para dizer apropriadamente aqui, em Colossenses. Vamos ver. Capítulo 3, se pois haveis ressuscitado com Cristo, aí diz claramente, se vocês ressuscitaram com Cristo, não disse que vão ressuscitar, parece que não se entende. Bem-aventurado o que participou da primeira ressurreição, porque a segunda morte não tem poder, está falando da morte eterna, o lago de fogo e enxofre. Se, pois, haveis ressuscitado com Cristo, buscar as coisas de cima, onde está Cristo sentado à destra de Deus, e colocar o olhar nas coisas de cima e não nas coisas da terra, porque haveis morto e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Quando Ele venha, essa é a nossa redenção. Por isso o Senhor diz: quando vejais que todas essas coisas ocorram, erguei-os, levantai a cabeça, porque vossa redenção está próxima. O que significa isso? Que esse corpo mortal, se estamos mortos, ressuscitaremos. Se estamos vivos, seremos transformados em uma fração de segundos. E seremos semelhantes a Ele, teremos a glória dEle. E por fim, verdadeiramente reinaremos com Ele. Mas essa promessa e essa palavra são somente para aquele que persevere. Persevere em quê? Persevere na fidelidade, persevere na santidade, persevere no caminho sem gosto. O caminho é sem gosto. Poucos são os que vão por aí, não são muitos. E essa é a verdade. Ou seja, que quando você ver um estádio lotado de pessoas, 5 mil, 10 mil aí cantando com luzes psicodélicas, e você acha que porque está ali dentro você está bem? Olha, eu diria que existe muito peligro aí dentro porque contradiz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que são poucos os que vão pelo caminho sem gosto. Não que eu seja pessimista, não sou pessimista em absoluto, sou totalmente optimista da palavra de Deus, porque Ele prometeu. O que prometeu? Que se nós somos fiéis, Ele também vai ser fiel para estar junto conosco, porque diz que nunca vamos ser tentados ou nunca vamos ser provados mais do que possamos resistir. Isso disse o Senhor. E se Ele disse que nós podemos resistir, porque Ele disse, essa palavra é verdade. Ou seja, que não existe nenhuma tentação maior, mais grande, mais poderosa daquela que possamos resistir. Porque se fosse assim, então Deus mentiu. E Deus não pode mentir. Ou seja, Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ou seja, que é possível viver em vitória até a morte como Estevão. Que quando o mataram, ele não sentiu dor, porque está escrito que seu rosto era como o rosto de anjo e glorificou a Deus enquanto era apedrejado. Ou seja, que é possível viver toda a vida até o final em fidelidade. E é disso que eu estou falando. Por isso Paulo dizia: prossigo a meta. Agora em 2 de Coríntios capítulo 4, verso 18 diz que vou ler desde... Vamos ver. Vamos ler desde o verso 15. 2 de Coríntios, capítulo 4. Verso 15. Porque todas as coisas... Vamos ver. Porque todas essas coisas padecemos por amor de vós, para que, abundando a graça por meio de muitos, a ação de graça superabunde para a glória de Deus. Portanto, diz, não desmaiamos. Ou seja, no nosso caminhar,
na nossa peregrinagem, o ponto A ao ponto B, nesse caminho sem gosto, diz: nesse caminho não desmaiamos. Antes, ainda que esse nosso homem exterior se desgaste, o interior, não obstante, se renova todo dia. Por quê? Porque temos uma esperança que não nos envergonha. Sabemos que ressuscitaremos. Porque se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã. Somos os mais dignos de lástima de todos os homens, diz a palavra de Deus. Ou seja, que nós estamos aqui sabendo aonde vamos. Diz, porque essa leve tribulação momentânea produz em nós cada vez maior, excelente e eterno peso de glória. E é aí onde eu quero me concentrar, no eterno. O eterno, sublime, eterno, produz em nós cada vez mais excelente e eterno peso de glória. Sempre a glória está intimamente unida a nossa eternidade com Deus. Esse mortal vai se vestir de imortalidade de glória. Ele nos vai dar da sua glória, vai nos ressuscitar e vamos ser semelhantes a Ele. Diz o verso 18, não olhando nós as coisas que se veem. E aqui vem a parte central daquilo que eu quero falar, não olhando as coisas que se veem, senão as que não se veem. Pois as coisas que se veem são temporais, são passageiras, mas as que não se veem são eternas. E aqui está a chave da nossa vitória, para a nossa perseverança, e perseveramos com conhecimento, com entendimento, sabendo o que estamos fazendo, sabendo que quando resistimos uma tentação, estamos brigando por nossa vida, por nossa herança, pela glória que Deus preparou para nós. Quando vem uma tentação, não está vindo somente uma tentação. Quando está vindo uma tentação, está vindo uma prova para a tua vida, uma prova para a tua fé, um momento para demonstrar quem você é realmente. Se você entendeu a eternidade que te espera, então é impossível que, conhecendo a verdade, alguém possa ser vencido por alguma tentação, porque a palavra de Deus não pode se contradizer. A palavra de Deus diz que não existe uma tentação, uma prova maior do que aquilo que tu possa resistir. Essa é a verdade. E o que significa isso? Significa que Deus nos deu a capacidade para vencer. Vencer quê? Vencer o pecado. Paulo disse, porque vocês ainda não resistiram até o sangue combatendo contra o pecado. Para isso apareceu o Filho de Deus, para destruir e desfazer as obras do diabo. E qual é a obra do diabo? Que as pessoas pequem. Porque ele sabe que quando as pessoas pecam, Deus tem que cumprir sua palavra. E qual é a palavra? Que nenhuma coisa imunda entra no reino dos céus. Que se santidade ninguém verá o Senhor. Que nem os fornicários, os adúlteros, nem os idólatras, nem os feiticeiros, nem nenhum mentiroso entrará no reino dos céus. E como ele disse, o diabo sabe que isso é verdade. E o que é que ele faz? Enganar. Enganar para quê? Para que pequem. Essa é a verdade. E Deus diz, você não necessita fazer isso. Tu podes vencer. Arrependa-se. Eu te limpo, te perdoo, te dou meu espírito, o qual é santo e produz santidade. Essa é a verdade. O resto é um engano do diabo, que desde faz séculos as pessoas estão sendo enganadas com o evangelho diluído, um evangelho pervertido, estão falando de outro Jesus. Não estão falando do Altíssimo Deus feito carne, do Filho de Deus, que se manifestou e deu a conhecer a verdade. Por isso ele disse, o que me segue não andará em trevas. Por que ele disse isso? Porque ele via todo mundo em trevas. Vem, me segue. Não, deixa que eu enterre meu pai. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Por quê? Porque o que ele via era mortos. Porque Deus estava vendo eternidade. E diz a palavra de Deus, não te concentre, não olhe as coisas que se veem.
as coisas da vida, a vanaglória da vida. O que vamos comer, o que vamos trabalhar, os desejos da carne, os desejos dos olhos, o que nos dá na televisão, os filmes, as tendas, a internet, tudo isso é temporal. Isso é passageiro. O que não se vê, isso é eterno. O que é que não se vê? O que não se vê, ainda que algumas vezes Deus abre os olhos, as pessoas viram os demônios e também viram anjos. Isso é o real. O real é o mundo espiritual, o eterno. E isso não se vê com os olhos naturais, a não ser que Deus possa abrir os olhos também. Por isso a palavra de Deus diz, não olhando nós as coisas que se veem, mas as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Quer dizer, e eu faço uma pergunta aos quatro ventos, o que é o real? O que dura um ponto ou o que dura eterno? O que é o real? O real é o que dura eternamente. Isso é o real. Tudo o resto é um engano. É um momento que passa. A vida do homem é passageira. O real é o que não se vê, é o eterno. O real é que existe uma guerra espiritual para que tua alma passe a eternidade na escuridão e não com a glória de Deus para sempre. Isso é o real. Então, eu quero terminar em Hebreus capítulo 11, um exemplo. Um exemplo de um homem. Hebreus capítulo 11, vou ler do versículo 24, vou falar de Moisés. E vocês sabem a história de Moisés? Que Deus o escolheu, foi um escolhido. E que Deus o preservou de que não fosse morto de criança. Vocês conhecem a história? A filha de Faraó o adotou como seu filho e cresceu. Imagine-se a filha de Faraó, do império maior do mundo. Desde então, ele era o filho. Era totalmente privilegiado, vivia na realeza máxima, que diz a palavra de Deus. Pela fé, Moisés, feito já grande, rehusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou que o chamassem, que o reconheceram como filho da filha de Faraó. Ou seja, que ele tinha toda a glória, toda a investidura, todo o poder, toda a autoridade, toda a riqueza do mundo. E ele recusou tudo isso. Aí diz... Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, ele escolheu algo maior, algo mais nobre, algo mais eterno, porque ele estava olhando o eterno, não o que se vê, não estava olhando o ouro, a riqueza, os cavalos, os edifícios, os monumentos e todo o exército e todas as conquistas do Império Egípcio. Que ele era participante, não estava olhando toda essa glória passageira que se vê. Ele estava olhando algo muito maior, a realidade que estava vendo. Aí diz, verso 25, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Como diz, se sofremos com ele, também reinaremos com ele. Se morremos com ele, também viveremos com ele. Ele recusou essa glória passageira, escolhendo que coisa? O ser maltratado com o povo de Deus, que gozar dos direitos temporais do pecado. Ele vivendo essa glória passageira, temporal, vã, fictícia. Ele disse, não, eu vou ao eterno, e para poder chegar ao eterno, eu tenho que combater e tenho que ir contra do que Deus aborrece, é o pecado. O que é o pecado? Tudo aquilo que você sabe que é mal e que mesmo assim você faz. Porque cada um vai ser julgado por sua própria consciência, diz a palavra de Deus, que no dia do julgamento a consciência dos homens os vão acusar ou os vão a defender. Ou seja, que não existe desculpas. Os incas, maios, chinos, os mongóis
que não ouviram o evangelho, eu tenho notícia: Deus é justo e eles também vão ser julgados por suas consciências. E se seu nome não estão escritos no livro da vida, serão lançados ao lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, aonde estará o diabo, o falso profeta e a besta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos, e essa é a verdade. Essa é a verdade. E enquanto isso, os filhos de Deus, os justos, viverão numa terra nova, porque Deus, quando criou a terra, criou para que fosse habitada, e o que ele disse se cumpre. Simplesmente passaram milhares de anos, mas afinal de contas vai se cumprir. Céus novos e terra nova, por quê? Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, mas a palavra de Deus não passa. O que disse o Senhor? Que eu criei essa terra para que ela fosse habitada e eu vou ter que purificar primeiro com fogo agora. Então, no verso 26 diz: tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo. E aqui vamos tocando aos judaizantes, aos raízes hebraicas, aqueles que acham que conhecem a Deus e não têm a menor ideia. Sim, porque acham que Yeshua é o espírito de Yahweh, ou de Jeová, ou de Yahushua, como quiser chamar. Elohim, Adonai, o Eterno. Ou seja, que as pessoas que acham que, porque conhecem algumas quantas palavras em hebraico, conhecem a Deus, eu te dou uma notícia. Saulo de Tarso era melhor que você, conhecia melhor que você toda a Torá de memória. E não conhecia ao Deus que achava que servia, e assistam muitos. Com as danças do Kipá, o Cicle, o Kijá, e às vezes estão mais cegos que Bartimeu. Yahvé, o Yod, Re, Vav, Re, até esqueci do nome de Yod, Re, Vav, Re, o famoso nome, o tetragramaton, que ninguém sabe como se pronuncia. E tem alguns que dizem, eu sei como se diz, é um mentiroso. Porque, para começar, que o hebreu foi escrito em um paleo-hebreu antigo, um hebreu antigo. O novo hebreu é moderno, tem vogais, tem sons que ninguém sabe, ou seja, em outras palavras, pessoas que creem conhecer a Deus não conhecem em absoluto. Quando você conhece a Deus, existe um só resultado na sua vida, você não peca mais nem sequer na tua mente. Aonde está isso? Lê tua Bíblia, 1 de João, capítulo 1, 2, 3, 4. Lê tudo. Aí está. É a única maneira de você saber que está na verdade. Se permanece nele, ele é luz e não existe nenhumas trevas nele. E João disse, isso lhes escrevo para que vocês tenham comunhão conosco, porque a nossa comunhão verdadeiramente é com o Pai e com o seu Filho. Deus é luz e não existe nenhumas trevas nele. E quem diz que está em luz e vive em pecado é um mentiroso. Essa é a verdade. E todo homem seja mentiroso quando contradiz essa verdade. Então estamos falando de que Moisés recusou ser chamado filho de Faraó, recusou todo o esplendor e a glória. Por que recusou tudo isso? Porque ia em contra de Deus. Diz, escolheu ser maltratado com o povo de Deus que gozar dos direitos temporais do pecado. Aí está tudo que estou falando. O que persevera até o fim. Perseverar em quê? Em que é preferível sofrer, é preferível morrer, é preferível se aguentar, com tal de perseverar até o fim. Por quê? Porque temos a meta, como diz aqui, tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo. E aí eu fico no vitupério de Cristo. Moisés sabia quem era Cristo. Ele ouviu e se gozou. Por quê? Porque Moisés conhecia o único Deus, o único e verdadeiro Deus, não ao Pai e ao Filho, duas pessoas. Não. Ele tinha maior riqueza, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros dos egípcios. Por quê? Porque tinha posto o olhar no galardão para poder perseverar até o fim.
Você tem que ter a vista colocada no galardão. Qual é o galardão? O prêmio do supremo chamado de Deus. Qual é o prêmio do supremo chamado de Deus? Que o Senhor está ali sempre no mesmo lugar e está te chamando, vem a mim. Persevera até o fim e chegue-se a mim, seja que eu vá ou que você venha a mim. Mas persevera em quê? Na tua vida, no andar no caminho sem gosto, no não pecar na presença de Deus. E se algum de vós pecar, diz a palavra de Deus, pois como Deus proveu um bendito remédio se alguém por acaso pecar. Advogado temos, se confessamos nossos pecados, ele é fiel e justo para limpar e nos perdoar de toda maldade. Ou seja, que quando nos arrependemos de coração, Deus sabe, Deus nos perdoa, Deus nos limpa e seguimos caminhando. Mas isso é uma exceção, que como Deus vai te perdoar de algo que você está arrependido e ao seguinte dia, a seguinte semana, você volta a fazer a mesma coisa. Então, o que fazemos? Ou seja, tem alguns que têm a doutrina essa, uma das mais perigosas. Eu estava ouvindo numa rádio cristã bem famosa aqui em Orlando, um pregador americano falando em inglês, e eu escutava e mais ou menos eu percebi de que corrente ele era. Essa corrente, não quero nem mencionar o nome, mas eu estava prestando atenção, mensagem bonito, e falava um monte, falava do ressentimento e da falta de perdão, que a culpabilidade e a amargura. E aí ele se concentrou e eu me perguntava qual é a mensagem. E a mensagem foi lindo, que Deus perdoa, e também que nós temos que perdoar para sermos perdoados. Eu disse que lindo, mas e que mais? Eu sei que Deus perdoa. E falou que Deus perdoa, que o amor de Deus é tão grande que perdoa tudo. E eu dizia, ok, mas me dá o mais importante. E terminou o ensinamento e as pessoas acreditaram no lindo mensagem que Deus proveu um Salvador para perdoar todos os pecados. Lindo, certo? Bom, eu quero que vocês saibam que não existe perdão se não existe arrependimento. Eu vou repetir. Não existe perdão se não há arrependimento. Simples como isso. O resto é conto do diabo. Que Cristo morreu para nos salvar, assim seja. Que tem poder para perdoar os pecados, assim seja. Que o sangue de Jesus nos limpa, assim seja. Se é que você se arrepende e não volta a pecar. Por se acaso, essa é a verdade. O resto é um conto. A mensagem do Evangelho segue sendo o mesmo. O reino dos céus se acercou. Arrependam-se e convertam-se, diz o Senhor. O resto é um conto. Recebe o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, reconhece como seu único Salvador. Quem não vai querer um Salvador e viver a vida à vontade? Que fácil! Moisés tinha toda a glória desse mundo, renunciou a tudo, porque não queria pecar. Simples como isso. Qual é a mensagem? Persevera até a morte, mas não peque mais.